Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Quinta alta consecutiva para o Ibovespa, fechando aí próximo de uma valorização de 1% a 117.270 pontos. Então, se consolidou acima dos 115 mil pontos, que foi o último topo rompido. Falando ali, foi a máxima da semana passada, né? E o momento de alta de curtíssimo prazo ganhando muita força e se encerrar com essa força compradora que a gente vem observando nessa semana, nós vamos anular ali o viés de baixa de curto prazo e a tendência de alta de longo prazo e de curtíssimo prazo vem ganhando força, tá? O ponto é, mais um dia de volume muito baixo, eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico, isso preocupa, porque são 5 dias de alta, estamos falando de uma resistência muito importante, né? E acreditar num rompimento direto desta forma não se encaixa tanto nos padrões gráficos. Mas se existe uma coisa que pode resolver não, que cala qualquer tipo de escola de análise é o fluxo. E o fluxo segue bem comprador, investidor estrangeiro, segue injetando grana na Bolsa Brasileira. Eu vou falar mais sobre isso, né, no vídeo daqui a pouco, no ao vivo, aqui no canal do Põe no Bolso. Né? O ao vivo começa às 6 horas da tarde. Tá? Então, depois, né, quais foram os dois fatores que movimentaram o mercado e que resultaram nesse movimento de alta? Primeiro, alta lá fora, né, os Estados Unidos ontem fecharam uma ligeira queda, hoje se recuperando. E o bom humor externo, o que ele faz? Ele é um símbolo, né, de investidor estrangeiro. Né? O bom humor externo, o investidor estrangeiro vai em busca, né, de boas oportunidades. E de fato, né, o Brasil estava um preço bem interessante. E a gente pode observar isso pelas blue chips. Né, os bancos, que geralmente são a porta de entrada dos investidores estrangeiros, subindo, né, sendo destaque de alta, B3 sendo destaque de alta, a gente comentou sobre B3, né, fez o pullbackzinho, abriu com gap de alta, show de bola, beleza. E para completar o movimento de alta, a gente teve, né, o setor doméstico, empresas do varejo, construção, empresas que estavam, né, apanharam bastante em vista, né, da curva de juros, muito em especial da curva de juros e do cenário macro com relação a isso, se recuperaram hoje depois da ata do Copom. Tá? E a ata do Copom, se você for conversar com os economistas, né, eu troquei ideia com algumas pessoas, li alguns relatórios, foi muito dividido, está muito dividido. Mas qual que foi a interpretação do mercado? E a interpretação do mercado é reação da curva de juros. Se você vê a parte longa da curva, ela declinou. Né? O que significa? Que o Banco Central ele pode manter os juros altos nesse curto prazo, né? Esse ano, e começo do ano que vem, mas a tendência é cair. Né? O que o mercado vinha precificando? Que a taxa de juros vai ficar alta e ficar alta por mais um ano e meio. Tá? Qual que foi por que dessa conclusão? Né? Na ata do Copom, o comitê deixou bem claro, né, as preocupações com relação à inflação, mas que a próxima reunião, a reunião de maio, né, vai ser o último aumento de juros. 1 ponto percentual tá confirmado, né, pode ser 1 ponto ou em 25, no mínimo Selic a 12,75, paramos por aí. Essa foi a sinalização do Copom. Tá? Se a gente observar o comportamento, né, dos bancos centrais lá fora, né, o próprio Fed falando que a inflação vem forte e que eles podem até elevar o ritmo de aumento de juros, o Copom está meio fora dessa sintonia, né, acreditando que o efeito do aumento dos juros ao longo do ano passado inteiro, né, isso tem um efeito na economia de redução de crédito, e que esse aumento das commodities, essa disparada das commodities por conta da guerra, sem dúvida, vai ter um efeito inflacionário no curtíssimo prazo e não vai afetar ao longo do ano. Tá? Nesta lógica, nesse cenário, né, 12,75 será o suficiente para manter a meta de inflação para 2023.
né? 2022 não sei, mas 2023, que é o que o mercado sempre olha, né? Sempre olhar um ano para frente, meta de inflação, é isso que o Banco Central acredita, tá? Eu, particularmente, duvido, né? Porque a gente sabe que tem um efeito de cascata nesses aumentos de commodities, que aumenta para o produtor, aí vai para o consumidor, enfim, né? Mas o mercado colocou isso na conta e ajuda a explicar. Não sou eu que estou falando, é a curva de juros. Para ter uma ideia, né, dessa, como eu posso falar, dessa discordância, né, dessa briga entre Selic a 12,75 ou acima de 13, o próprio Bank of America falou assim, num dos que eu li, né, um dos relatórios que eu li, sem dúvida, né, o Copom deixou claro o fim do ciclo de alta na próxima reunião, mas isso não deve acontecer. Tá? Vou colocar aqui, ó. O Banco Central está pronto para ajustar o ciclo se o cenário se desenvolver de maneira desfavorável, o que é bem provável em nossa visão. E eles projetam 13,25 para a Selic neste ano. Tá? Enfim, é uma discussão boa e vai ser muito importante a agenda desta semana. Se você quer conferir a agenda econômica e a agenda de resultados, vá lá no meu Instagram, no Rafa Investir, que você tem a agenda. E eu quero trazer como destaque, sexta-feira, que tem IPCA 15, que é a prévia do IPCA, que é a nossa inflação oficial, né, referente ao mês de março. Tá? Quarta-feira, se eu não me engano, tem relatório trimestral de inflação. Mas como a gente... Vai ser importante ver, mas o grande cenário, né, o grande número vai ser na sexta-feira com IPCA 15. Tranquilo? Bom, vamos lá. Vamos falar dos gráficos, já que a gente falou tudo que vem acontecendo. Vou começar aqui com o DI, né, o DI 27, que esse foi o, vamos assim dizer, o motivador. Né? Se você observar a curva mais longa, esse movimento de queda. Né? Ele vem aqui muito próximo aqui desses 12,5, 12,60 e está já abaixo de 12. Né? Você já está projetando aqui abaixo de 12. Voltando à normalidade aos níveis do começo do ano. Tá? Se você olhar o 23, né, que é a projeção para o ano que vem, para esse ano, né, final desse ano, está no mesmo nível, né, aqui perto da região do 13. Se realmente o IPCA 15 demonstrar uma fraqueza, enfim, a inflação ajudar, tem chance de continuar caindo sim. Né, voltar para quê? 12,70, 12,75. Não é um downside violento, tá? Mas eu acredito que tem mais upside do que downside. Né? E a expectativa para 2023 está aqui ancorada em 12,60, né? 12, perto da faixa de 13. Tá? Vamos ver. Né? Se o mercado começar a colocar na conta que 12,70, nesse nível que está aqui precificado, já é o suficiente e que a chance é cair, aí a gente vai ver um movimento de alta no mercado. Tá? Contra tudo e contra todos. Né? Ibovespa. Se você olhar o gráfico, rompimento do 115 confirmado. Né? Quinta alta consecutiva, volume perdendo força num rompimento tão importante de resistência. O mercado, né? Ele está fora da banda, a banda não está esticada, ela veio para ganhar volatilidade na venda, depois voltou tudo para ganhar volatilidade na compra. Né? Então um movimento bem de uma vol gigantesca, né? Se você observar. Né? E aqui é o ponto, enquanto o mercado ficar acima do 115, tem espaço para buscar os 119, 120 mil pontos. E quais são os papéis que podem fazer esse movimento? Né? Hoje a gente teve como correção do setor de siderurgia e mineração. Né? Então, um setor que, se eventualmente mostrar força, voltar a ganhar força compradora, minério de ferro voltar, porque o minério de ferro ele está sofrendo uma realização, né? E uma realização natural depois do forte movimento de alta. Né? Se o minério de ferro ficar estável, esses papéis podem se segurar por aqui e seguir o movimento de alta principal do Ibovespa. E a gente tem aqui como grande desafio os bancos. Né? Banco do Brasil, maravilha aqui, né? Aqui nesse 32,60, esses R$33. Aqui, pessoal, faça sua parcelzinha, quem já vem acompanhando o fechamento, né? Faça sua parcela aqui no 35,20. Por quê?
forte resistência, uma resistência muito importante, resistência aqui do começo do ano passado, né? E o volume bem fraco, tá? Volume bem fraco. Eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas com relação a isso, esse rompimento. Para mim tem tudo para ser um falso rompimento, tá? Do outro lado, B3 fez um movimento de alta, fez o pullbackzinho ontem e hoje abriu com gap de alta. Show. Deu compra. Não é o que eu gosto, tá? Vou ser bem sincero aqui, se eu fosse fazer alguma entrada, colocaria 3, sei lá, 5%, 6%. O papel está em forte tendência de alta, eu gosto do papel, tudo. Com certeza a ideia seria colocar entre 10% até 10% da carteira em B3. Mas nesse nível aqui, colocaria 5%, 4%. Por quê? O stop teórico é longo, né? Você tem que colocar um stopzinho mais curto, que não é o mais correto, né? E aqui, essa resistência é uma resistência importante. O risco-retorno aqui é horroroso, mas o papel mostrou a força compradora dele, né? Depois dessa longa sombra inferior, deu a entrada e agora tem como esse alvo aqui o 14,80, 15, essa região dos 15, 15,40. Aqui fica ligado para fazer alguma parcial, beleza? Os papéis que a gente gosta, Gerdau, tem que esperar uma correção um pouco maior. Vou falar de Petrobras. Aqui, né? Vou colocar essa máxima como referência, né? Testou a média móvel de 21 e não conseguiu. Vou deixar a média móvel de 21, né? Vou tirar isso aqui. Testou a média móvel de 21, não conseguiu romper, né? E tá aqui nesse imbróglio, aqueles R$32, tá? Se deixar para trás a mínima de 30,64, a mínima do dia 20 de ontem, aí a tendência de baixa a curtíssimo prazo ganha força, porque teve o teste da média, e aí tem espaço para perder esse 29,60 e acelerar o momento de alto para cá. Conseguiu romper essa média móvel de 21, a tendência de baixa vai ser anulada, a tendência de alta em todos os tempos gráficos volta a ganhar força e caminho aberto para a última máxima, tá? Que um momento bem difícil para a Petrobras, mas ainda está em tendência de alta principal, né? Ainda no curto prazo a tendência é de alta, tá bom? Bom, vamos falar aqui antes de ir falar de VB11, tá? Naquele callzinho que a gente vem falando, permaneça atento esse 239,50. Se fechar o dia abaixo desse patamar, faça uma parcial dessa posição. Sobre o dólar, né? O dólar hoje teve uma bela recuperação, né? Deu uma recuperação boa, depois devolveu tudo, né? Abriu aqui no 50, cadê? Aqui abriu no 50 já foi muito louco, porque de manhã é difícil pensar em vender dólar aqui, mas ele estava ganhando força vendedora, não tinha compra, né? A força vendedora ia a favor da tendência. E aí ficou abaixo dos 50, beleza, fez um movimento de baixa, depois, né, deu essa divergência aqui boa, no retorno aqui para essa região dos 33, 34, e agora vai fechar aqui bem próximo da mínima, né? Se a gente observar aqui, eita, bem próximo da mínima, perdi o ponto, tá? E se a gente observar também, né, o volume at price, essa região aqui dos 28, forte entrada, né? O ajuste não foi ajustado aqui, forte entrada. Deixa eu ver se saiu o ajuste aqui. Deixa eu ver rapidinho, pessoal. Cadê? Ah, tá 61 o ajuste ainda, então esquece. Bom, enfim, provavelmente acredito que o ajuste deve ter ficado nesse 30, né? Acredito que deve ter ficado nesse 30. Aqui, ao contrário de hoje, da abertura, que vinha ganhando viés de baixa, aqui a gente tem a probabilidade de uma divergência de alta, tá? Então, se eventualmente abrir acima desse ajuste, alguma coisa assim, pode ter uma oportunidade de compra, tá? Porque ele fez o movimento de baixa, só que ele não ganhou força. Agora, ficou abaixo do 26, aí eu não consigo, assim,
difícil. Eu tenho muita dificuldade de vender dólar aqui, muita dificuldade. Mas o fluxo, ele é vendedor. Se abrir perdendo as mínimas, né, tem jeito não. Tá? Mas aqui, pelo setup, existe uma chance de compra para amanhã. Beleza? E para position, essas coisas, como eu venho falando, não tem sinal algum de compra pelo semanal, pelo diário, pelo mensal. A gente só tem como constatar que está sobrevendido. Tranquilo? S&P, estamos aqui, né, nessa luta com relação aos 55, esse 500 com 580, né? Resistência muito importante, já vem numa sequência de alta, mesma situação, né, do Ibovespa. Cuidado para não comprar perto de topo com risco retorno assimétrico. Tranquilo? Bom, esses são os comentários, né? Essas são os principais destaques do dia. Né? As maiores altas, maiores baixas. Deixa eu pegar aqui, né? Destaque de alta. Eu falei para o setor de que é ligado a juros, né? Que ligado a juros, ó, BR Malls se recuperando, né? Depois do movimento. Eu gosto mais de Multiplan. Já foi. Multiplan deu compra aqui, né? Multiplanzinho. Eu não gosto muito de BR Malls e GTI. Deixa eu ver. Iguatemi tá muito 0 a 0, né? Difícil. Eu gosto muito de Multiplan, tá? Aí, por exemplo, Via, né? Se recuperando. Tem que romper a média móvel de 21. Magazine Luiza tem que romper a média móvel de 21, né? Aqui, se você for pensar, são papéis que estavam em forte tendência de baixa e estão voltando para a média, num repique a favor da tendência de baixa. Então, a expectativa é de correção, né? Se você pensar graficamente, aqui seria a expectativa de correção, se você for pensar. Beleza? Americanas, né? Que foi um dos destaques também. Eu gosto desse papel. Gosto muito dessa sinalização de fundo aqui na região. Preciso estudar um pouquinho mais. A gente já teve Americanas na carteira, né? E aí a gente teve a cisão lá, aquelas coisas. A gente caiu fora disso, não queria participar desse movimento e foi uma das coisas mais acertadas que a gente fez aí, tá? Interessante esses falsos rompimentos, né? Numa região de fundo muito importante. Do outro lado, destaques negativos. Depois da forte alta, né? Aqui nada mais natural do que uma correçãozinha. Vale foi destaque negativo, né? Normal, como a gente comentou. Da correção, né, do minério de ferro. E JBS, que teve um resultado muito acima do esperado, mas perspectivas um pouco difíceis em parte de pressão de custo e deixou um belíssimo sinal de venda, né? Ou de você ficar esperto, fazer uma parcial aqui no topo. Não conseguiu romper, expectativa voltar para cá e se aqui oferecer uma oportunidade de compra, vá em busca desta entrada. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero você daqui a pouco ao vivo aqui no canal do Põe no Bolso. A gente falar, para você tirar suas dúvidas dos papéis, falar de alguns papéis também que foram destaques e a gente trazer um pouco mais, aprofundar um pouco mais essa discussão com relação à taxa de juros. Tranquilo? Então é isso, grande abraço e até mais.